Talvez você já tenha reparado no tanto de fundos de investimento diferentes que existem no mercado. Nesse Ambima Explica, a gente vai falar o que são fundos de investimento, quais os principais tipos e quais as informações importantes a se pesquisar a respeito deles. No final do vídeo, a ideia é que você tenha mais informação para identificar quais são os mais adequados para a sua realidade. Quando você investe em um fundo, compra um número de cotas, que vão ser a sua parte nele. Assim, você se junta com outros investidores que têm objetivos semelhantes aos seus para alcançar o que desejam. Por isso, a gente pode dizer que um fundo é um investimento coletivo. Para verificar se um fundo é adequado para você, é fundamental analisar o objetivo e a política de investimento dele. O objetivo é a meta do fundo, é sobre onde o fundo quer chegar. Já a política de investimento é sobre como ele pretende alcançar esse objetivo. Como ele deve gerir a grana dos investidores? Em que mercados vai atuar? Quais riscos pode aceitar nos seus investimentos? Para saber tudo isso, você pode consultar o regulamento do fundo, onde ficam todas as regras. Ou então, a lâmina, que é mais simples, mas traz as principais informações do regulamento. Aliás, como se trata de um investimento coletivo, quase todas as mudanças nas regras do fundo só podem ser feitas em assembleias, onde os assuntos são discutidos e votados. Mas, voltando aqui, fundos são uma forma de diversificar seus investimentos porque juntam a força dos investidores para poder ter acesso a ativos e serviços de gestão profissional. Assim, os gestores distribuem seu dinheiro em diferentes aplicações. De acordo com a categoria de um fundo, ele pode aplicar em mercados como renda fixa, pré-fixada, renda fixa pós-fixada, ações, moedas, derivativos e até em imóveis ou ativos no exterior. Para ajudar o investidor a entender e comparar os diferentes fundos, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, dividiu eles em 4 grupos, conforme as seguintes classes de ativos. Renda fixa, que devem ter no mínimo 80% dos seus investimentos em ativos dessa natureza. Ações, que devem ter no mínimo 67% dos seus investimentos em ativos desse tipo. Cambiais, que deve ter pelo menos 80% dos seus investimentos ligados à variação de moedas estrangeiras. E multimercados, que não tem uma classe de ativos obrigatória, já que uma das estratégias deles é exatamente misturar diferentes mercados. Além desses grupos, entre os fundos mais conhecidos, a gente também pode destacar os fundos imobiliários, que não entram nessa classificação da CVM. Aliás, para saber mais sobre eles, você pode dar uma olhada no Ambima Explica com esse tema no nosso YouTube. Mas, seguindo aqui com a classificação da CVM, a Ambima faz uma classificação ainda mais detalhada, abordando aspectos como tipo de gestão, classe de ativos e estratégia de investimentos. De uma forma mais genérica, os tipos de gestão podem ser divididos em gestão passiva e ativa. Nos dois casos, os gestores do fundo têm um ponto de referência, que normalmente é uma taxa ou um índice, como o DI ou o Ibovespa, por exemplo. Essa referência é chamada no mercado de benchmark. Na gestão passiva, o objetivo do fundo é acompanhar os movimentos do benchmark. Fundos DI e Selic, por exemplo, são fundos que geralmente têm a gestão passiva, porque o objetivo da maioria deles é acompanhar os movimentos dessas duas taxas. A mesma coisa acontece com os ETFs, que são fundos que seguem índices e são negociados diretamente na Bolsa de Valores. Você pode saber mais a respeito de ETFs aqui mesmo no nosso YouTube e em outro Ambima Explica que a gente já fez sobre eles. Agora, voltando e passando para os fundos de gestão ativa. Nesse caso, o objetivo é superar o benchmark. Para tentar conseguir isso, os gestores assumem mais riscos e buscam por oportunidades entre os investidores permitidos pela política do fundo. Outros aspectos importantes na diferenciação de fundos podem ser mais peculiares à classe de ativos deles. Em renda fixa, por exemplo, os fundos são divididos de acordo com o prazo dos títulos que eles investem, já que quanto maior o prazo, maior o risco.
Outra diferenciação nesse universo leva em consideração o risco de crédito dos emissores dos papéis nos quais o fundo investe. Na renda variável, além de considerar gestão passiva e ativa, os fundos podem ser diferenciados por estratégias diferentes, como buscar papéis que foquem em valor e crescimento, investir em ações que paguem mais dividendos, focar em algum setor da economia, etc. E isso sem falar nos que fazem investimentos no exterior ou nos que têm características ainda mais específicas. Por fim, no caso dos multimercados, a principal diferenciação se dá entre fundos categorizados em alocação ou estratégia. Fundos de alocação buscam sempre retorno de longo prazo, mas nas subcategorias, eles podem dar menos espaço para o gestor mudar o tipo de mercado onde ele investe, ou podem dar mais liberdade. Já os fundos de estratégia, como o próprio nome diz, buscam seguir determinadas estratégias. O termo long and short, por exemplo, indica que o fundo vai comprar papéis que acredita que devem subir, ao mesmo tempo em que fica em uma posição vendida naqueles nos quais não acreditam na alta ou até acham que vão cair. Aliás, como aqui as possibilidades são várias, para saber mais sobre fundos multimercado, uma boa dica é nosso Ambima Explica, que fala só sobre eles. Pronto! Agora, conhecendo tantos fundos, é importante saber mais algumas coisinhas. Primeiro, todo fundo tem uma gestão profissional e para pagar esse serviço é cobrada uma taxa de administração. Em alguns fundos é permitida a cobrança de uma outra taxa, que é a de performance. Ela só se aplica quando o resultado do fundo supera o benchmark. Outra questão para se observar são as regras de movimentação, especialmente para os resgates. Em quanto tempo você consegue sair do fundo, caso queira ou precise? Nesse ponto, também é importante falar de marcação a mercado, que é um nome que recebe o processo de atualização do preço das cotas, que acontece diariamente, levando em consideração a movimentação nos preços dos ativos nos quais o fundo tem dinheiro. E além disso, também é importante saber as regras para imposto de renda de um fundo. Nesse aspecto, os fundos são divididos em 3 grupos, com cobrança de alíquotas diferentes. E também existem fundos que são isentos de impostos, como os de debêntures de infraestrutura, por exemplo. Sem falar que alguns também estão sujeitos ao Come Cotas, que é uma antecipação semestral de impostos que impacta o rendimento final das aplicações. Agora sim, chegamos ao final do nosso vídeo. Se você pretende investir em fundos de investimento, pode ter acesso a eles em bancos, corretoras ou nas próprias gestoras deles. Antes, é claro, é importante refletir e pesquisar para encontrar algum que combine com seu perfil de investidor, com seus objetivos e com seu horizonte de investimento. Esse é um alinhamento necessário em todo investimento. E, depois desse Ambima Explica, a gente espera que você já tenha mais informações para isso. Bons investimentos!